Atenção, alérgicos e intolerantes! Esse vídeo não contém glúten. Olá, seres mais evoluídos do YouTube, eu sou a Maribal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 100 vídeos, entre dicas e receitas. E toda segunda e quinta-feira sai um vídeo novo. Eu tenho certeza que eles vão fazer florescer coisas boas na sua vida. Então dá uma chance pra Mari clicando no joinha, clicando no sininho, clicando no inscreva-se, assim você recebe a atualização dos novos vídeos. E juntos seremos o maior canal de vida e alimentação das galáxias, do buraco negro, do infinito, da Via Láctea. E vamos pro vídeo? Tá bom assim, diletante? Então coisa aí, bagulho. Senhoras e senhores, meninos e meninas, baixinhos e altinhos, o nosso vídeo de hoje é em homenagem a um amigo da minha família, Padre Douglas, lá de Cotia, que ele é celíaco, intolerante a glúten. Então, lembrando dele, de todas as pessoas que têm essa intolerância, hoje o nosso vídeo é sobre glúten. O que é, quais os problemas que ele pode causar, quais as consequências que tem de bom, que tem de ruim. O glúten, que eu demorei para entender o que era esse raio, que eu achava tão esquisito essa conversa de glúten. O que ele é? Ele é um composto de proteínas que se une com um amido de vários cereais. Como, por exemplo, o trigo, a cevada, o o triticale, malte e centeio. Eu tenho uma mania de contar tudo que eu falo no dedo, né, gente? É coisa de professor que fala contando. Esse agrupamento de proteínas é muito usado na indústria alimentícia, como, por exemplo, na indústria de panificação, de massas e de cervejas. Você podia colocar assim na minha mão? O pão? Pra ficar um efeito pouco pão. No caso de pães e bolos, por exemplo, o glúten serve para dar elasticidade, aderência e estrutura ao alimento. No processo de fermentação, por exemplo, do pão, o glúten contido na farinha de trigo, ele é responsável pela permanência dos gases no interior da massa. Para quê? Para que o pão aumente de volume e não murche depois de esfriar. Todo mundo gosta daquele pãozinho gordinho de padaria, né? É o glúten. Assim como na proteína animal e em alguns vegetais, o glúten pode ser usado como fonte de proteína para o corpo, como afirma a doutora Vera Lúcia. Segundo a doutora, assim como proteína animal e alguns vegetais, o glúten pode ser usado como uma fonte de proteína para o organismo. Quando ele é cozido, ele ganha uma consistência firme, parecido com a proteína bovina, que a gente conhece, né, no mundo aí vegetariano e vegano, como seitan. E ele pode ser servido sem nenhum ingrediente, apenas temperos. E normalmente em restaurantes vegetarianos, estritos ou ovolactos, o caldo do glúten cozido, ele é usado para dar mais sabor aos pratos. Mas afinal, o que é intolerância a glúten? Então, para responder isso, a gente precisa separar em duas condições. Uma delas é a intolerância não celíaca. A pessoa que tem essa intolerância, ela tem a dificuldade ou até a incapacidade em processar e digerir o glúten. A ingestão do glúten, nesse caso, ele vai causar o quê? Problema de digestão, dor de estômago, inchaço, gases, vômito e diarreia. E essa intolerância, ela se dá em graus diferentes. Ela vai variando de pessoa para pessoa e leva em conta a quantidade de glúten que foi ingerido e a variedade dos sintomas. Pode ser que a pessoa tenha só dor de estômago, ou só vômito, ou dor de estômago, vômito, diarreia, e quanto mais sintomas tiver, pior a pessoa vai ficar. A outra condição é a doença celíaca, que é o caso mais grave. Nela, o glúten não é bem aceito pelo intestino, e quando o glúten chega nesse órgão da pessoa que é celíaca, aí desencadeia uma reação, e essa reação é o quê? O próprio sistema imunológico da pessoa, ele começa a agredir o organismo e leva à inflamação, principalmente do próprio intestino.
Então ela é classificada como uma doença autoimune. Os sintomas, eles são bem parecidos com os sintomas das pessoas não celíacas, só que eles são mais fortes e mais destrutivos. E ainda tem um agravante, porque causa prejuízo da absorção de nutrientes, também de vitaminas, de sais minerais e de água. Então se a pessoa celíaca comer algum alimento com glúten, além de passar mal, vai dar uma quebra aí na questão nutricional dessa pessoa. Dos outros alimentos que ela ingeriu vão se perder. De acordo com estudos internacionais, 1% da população mundial é celíaca, que dá mais ou menos 2 milhões de brasileiros celíacos. E esse número de pessoas intolerantes, ele só tende a crescer, porque o diagnóstico, ele é um tanto complicado. E muitas pessoas não têm nem informação sobre isso. Então a gente acha que só 1% é celíaca, né? Ou tantos por cento são intolerantes. Por quê? Porque muita gente não sabe que é. Então a gente não tem os números reais. A medicina não consegue ter os números reais, que tem muita gente intolerante e não sabe, né? E esse é mais um motivo da gente estar fazendo esse vídeo para as pessoas terem informação, entender o que é isso, por que é o glúten, por que não comer o glúten, ou começar a perceber, toda vez que eu como coisas que tem o tal do glúten, tá me fazendo mal, tô ficando inchada, tô tendo dores, né, desconforto abdominal, intestinal. Então, a gente tá aqui nesse projeto justamente para clarear as ideias aí, para trazer mais informação para as pessoas terem uma vida mais saudável, né, uma vida melhor. Enquanto alguns profissionais da saúde afirmam que alimentação sem glúten é moda, outros se posicionam fortemente contra a ingestão dessa proteína. De acordo com o médico Júlio Pimentel, nenhum humano consegue digerir glúten realmente. E também estudos publicados na plataforma PubMed, essa plataforma ela mostra inúmeros resultados. Um deles mostrou que o glúten ele pode causar efeitos adversos em pessoas que não têm sensibilidade a ele. Pode causar dor, pode causar inchaço, inconsistência de fezes e fadiga. Outros 2 estudos que aparecem também concluíram que o glúten pode causar inflamações até no intestino de pessoas saudáveis. E 4 estudos concluíram que o glúten pode ter efeitos negativos sobre a barreira do intestino, permitindo que substâncias indesejadas escapem por meio da corrente sanguínea. Então agora a gente vai falar quais os alimentos processados, as receitas aí que tem glúten, né? Porque a gente já falou os alimentos in natura que vêm o glúten, como o trigo, a cevada, né? Agora eu vou falar os alimentos prontos, de trigo e derivados. A gente acha glúten no quê? No trigo e derivado, produtos como pães, bolos e outros de confeitaria e panificação, massas e biscoitos. Cevada. Tudo que inclui cevada, malte, como cervejas e uísques. Outros grãos e cereais que podem também conter glúten são aveia, trigo de quibe. Agora falar um pouco sobre contaminação cruzada. Além dos alimentos que têm o glúten naturalmente, como é o caso do trigo, existem outros que podem estar contaminados através dessa contaminação cruzada, quando há transferência de traços, de partículas de glúten de um alimento para outro alimento que naturalmente ele não teria o glúten, que pode acontecer de maneira direta ou indireta, intencionalmente ou de maneira não intencional. Pode ser na hora da manipulação do alimento durante a plantação, plantio e a colheita, durante o embalamento na produção industrial ou no armazenamento também, no galpão ou na indústria, ou até durante o transporte desse alimento e até na hora da comercialização. Por hora, o melhor tratamento para celíacos intolerantes a glúten é tirar realmente o glúten da alimentação. Para poder colaborar com essas pessoas celíacas intolerantes, existe uma legislação para os alimentos, para a pessoa saber o que ela está comendo, o que ela está comprando, né? Outra dúvida que as pessoas têm é alimentação, ganho de peso e glúten. Né? Se eu ingerir alimento com glúten, eu vou estar ganhando peso? Claro que cortar o glúten da dieta emagrece, porque quando você corta o glúten, você corta muito carboidrato, né? Então, sempre que você corta o glúten, você acaba cortando o carboidrato junto. Isso faz perder peso? Sim, faz, mas pela questão do carboidrato e não simplesmente do glúten. A pessoa pode emagrecer também da mesma forma se ela cortar açúcares, gorduras ou qualquer alimento calórico, né? Agora eu vou falar uma lista de alimentos sem glúten para colaborar aí com os celíacos intolerantes. Frutas, verduras, legumes,
farinha de arroz, creme de arroz, amido de milho, polvilho doce, polvilho azedo, tapioca, farinha de mandioca, fécula de batata, a própria mandioca, a própria batata, cará, feijão, arroz, sal, óleos, cacau, lentilha. E falando em intolerância, a gente também tem um vídeo que fala sobre intolerância à lactose e chocolates veganos, que também é bom para quem tem intolerância à lactose. Gratidão por ter acompanhado mais um vídeo do canal A Mari Me Falou. Procura a gente também nas redes sociais, é tudo com o nome A Mari Me Falou. E lembre-se, beba água, faça carinho nos bichinhos, crianças respeitem seus pais, pais respeitem seus filhos e lavem as mãos. Até o próximo vídeo. Pipi! Não esquece de colocar o efeito da voz da mulher do mercado. Deixa eu dar uma cansadinha aqui, ajeitar o vestido. Eu sou uma mulher séria. Ok, som, glúteos,